Voltando um pouco da... Tem pessoas, tá, não come carne. Beleza, não come carne. O ser humano precisa da carne? Precisa. Existem suplementos que você substitui a proteína da carne? Existe. Só que a gente já viu, já tem pesquisas, já tem confirmando que, tudo bem, a gente tem que respeitar quem não come carne. E a gente aqui não está afirmando que as pessoas que não comem carne é errada. Só que é errado você comunicar de maneira errada, sem os dados e sem a confirmação daquilo. Sim. É isso que a gente deixa bem claro aqui. Essa questão de comer carne ou não comer carne, ela realmente tem que ser uma escolha muito pessoal. O vegetarianismo é um negócio, o veganismo também, e tem que ser uma escolha pessoal. Sim, o corpo humano precisa da proteína animal, e sim, você tem alimentos e suplementos vitamínicos que, de fato, recompõem essa necessidade caso você não coma carne, né? Mas a mensagem errada que se passa em torno disso é a gente acreditar que o não consumo de proteínas animais poderia livrar o mundo de uma tragédia ambiental. Não é bem Não assim. é a pecuária ou a produção de frangos. Volto a dizer, se você que está assistindo quer, né? Não comer carne, tudo bem. Não só isso, mas quer se orientar, assiste Verdade contra a Fome. Sim. Que lá você fala sobre isso. Falo sobre isso. Entendeu? Por quê? Agora, se a pessoa não quer entender, acha que seu argumento é errado, aí já vai da pessoa. Entendeu? Porque assim, eu não fujo o bom combate. Então, se a pessoa quer debater comigo sobre dados, sobre a produção, vamos debater. Acho que a gente tem que debater, né? A gente aprende quando a gente debate. Então, Claro, com certeza. vamos supor que a gente... se a gente comesse menos carne, a gente teria menos boi. Daí a gente teria que destruir menos floresta pra gente produzir mais boi. Quem falou pra você que a gente tá derrubando floresta para produzir boi? A gente tá derrubando Eu aprendi muito. Quando a gente produziu Verdade contra a Fome, eu aprendi muito naquela questão também de que não lembro o nome dela, que fez lá. Eles pegaram uma influenciadora para poder fazer... Uma atriz. Uma atriz para poder, né, nomeada para poder fazer essa série da ONG. E lá ela fala que você tá produzindo comida... Para alimentar comida. Para alimentar comida? Explica isso. Cara, é assim, as pessoas... Dá um teaser pra galera. Eu vou citar duas coisas muito importantes. Número 1, quando você olha para os dados do Brasil, só de 1990 a 2015, a gente reduziu a área de pecuária em 40%. 40% de redução. No mesmo período, a nossa produtividade pecuária aumentou mais de 200%. Esses são dados da Embrapa Gado de Corte. A Embrapa, para quem não sabe, é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma grande revolução do agronegócio brasileiro, porque foi com a Embrapa que a gente conseguiu levar comunicação aos agricultores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele conseguiu começar a plantar e colher mais na mesma área. Vamos parar de abrir área. E há pesquisas e pesquisas e pesquisas, e um podcast que eu fiz com um cara que manja tudo de pecuária sustentável, que mostra o Brasil pode ampliar muito a sua pecuária sem suprimir mais florestas. A gente não quer derrubar mais florestas para botar boi. Isso é claro. Existe isso. E existe a outra questão, que é o pum da vaca. As pessoas têm certeza que os gases que são emitidos pelos ruminantes, que não é pelo pum, mas pelo arroto, são responsáveis pela destruição da camada de ozônio, pelo aquecimento global. Pelo amor da deusa, isso aí não procede. Mais uma vez, uma influenciadora explicando errado para os próprios seguidores. Essa questão do pum da vaca, ela é tão antiga, muito antes dos influenciadores digitais. Na TV já se discutia isso, nos rádios já se discutia isso. E aí a Embrapa, né, do Brasil, mais uma vez, lançando uma marca conceito chamada carne carbono neutro, mostrando que a gente, o carbono, ele é absorvido, na verdade, né? A gente não está aí eliminando gases de uma forma desmedida e descontrolada. Isso não existe. Isso não faz sentido. A gente não quer fazer isso. O Brasil não quer fazer isso. Então, isso é uma situação, né? Uma segunda situação. Uma terceira situação é que a agroindústria, que é quem pega os animais, né? Que comem grãos e que viram
né, engordam e vão virar carne, essas agroindústrias, elas empregam milhares de pessoas. Então, elas estão botando comida na mesa dessas famílias. É um setor que roda a economia. Aí a gente já viu gente falando assim na internet, por que a gente não compra arroz do MST beneficiado? Em qual espaço o MST consegue produzir arroz para atender a toda a demanda brasileira? São 200 milhões de habitantes. Imagina se a gente fosse comprar só o arroz que o MST produz nos assentamentos. Não faz sentido, porque não tem volume suficiente para ter comida com valor acessível para todo mundo. Isso é comunicação. Só que em determinado momento a comunicação que eles estão fazendo é mais eficiente do que a comunicação que o agro está fazendo. E é isso que tá o erro, né? Porque tá chegando muita informação de um lado e pouca informação de outro. Porque as pessoas não querem enxergar esse outro lado e não sabem que tem esse outro lado. Porque chega tanta informação desse lado que elas não enxergam esse outro lado. E, cara, como chegar? Como ocupar o espaço? Como ter o mesmo espaço que esse lado que tem hoje garantia de espaço na grande mídia, nos programas de debate? Como? Por que raios eles não chamam pessoas que entendem de agronegócio para debater agronegócio e vão deixar a Anitta falar sobre agronegócio? Eles estão agora debatendo, agora a Anitta tá fazendo campanha contra a lei da regularização fundiária. Você sabe o que é a lei da regularização fundiária? Não sabe. Você sabe o que é a lei da regularização fundiária? Não sabe. Vocês acham mesmo que vocês dois, que estão bem próximos do agronegócio, não sabem? Por que a Anitta, que tem milhares de shows para pensar, milhares de coisas para fazer, milhões de dólares para negociar, parcerias internacionais, vai saber o que é a lei da regularização fundiária? Ela não sabe. Mas ela tá sendo paga pra isso? Não sei. Eu não sei. Mas porque assim, se tivesse sendo paga, pelo menos ela teria que ter um briefing pra saber do que tá falando. E ela fala assim, vamos contra a lei da regularização fundiária. Eu acho que acaba falando besteira mesmo. Pra impedir a grilagem de terras. A grilagem de terras é o comércio ilegal de terras, né? De uma forma simplista, melhor dizendo. Cara, quando você trabalha com a lei da regularização fundiária, você está fazendo o quê? Você está dando um título. Esta terra é do Lucas, esta terra é do Gabriel. Se você fizer alguma coisa de errado nessa terra, eu sei de quem cobrar. Eu tenho que cobrar do Lucas, eu tenho que cobrar do Gabriel. Se você não tem o título dessa terra, você desmatou ilegalmente aqui. Lucas, você tem uma multa para pagar. Mas essa terra não é minha. Não, claro que é sua, você não mora aqui. Cadê o título? Você tem um papel falando que é meu? Como é que eu vou cobrar de você? A partir do momento que eu dou o título, dou nome e CPF, eu te cobro. Por que o agronegócio é cobrado? Porque tem nome e CPF. Todo mundo tem nome e CPF. Então, as pessoas têm certeza que os produtores rurais têm medo das campanhas das ONGs ambientais. Não, cara, eles têm como provar a sustentabilidade. A lei brasileira, chamada Código Florestal Brasileiro, eu tenho certeza que as pessoas não conhecem essa lei. Foi a lei mais debatida no Brasil desde a criação da Constituição Federal, em 1988, que foi a lei mais discutida, porque, afinal, são os nossos direitos e deveres postos ali na Constituição. Então, é a lei mais importante do Brasil. Depois dela, a mais discutida do Brasil, da história desse país, foi o Código Florestal Brasileiro. E ninguém sabe disso. Como é que a gente vai infringir a lei? Então a gente tem problema? Pra caceta. Tem muito problema. Mas aí é criminoso. É criminoso. É igual político. Não tem político que rouba? Tem. Ele é político? Não, ele é ladrão. E a mesma coisa de todos os setores, né? Polícia, políticos. Esporte. Tem sempre os maus que sujam os bons. Exatamente. Cara, o seu resumo é perfeito. Recentemente foi afastado o presidente da CBF. O Brasil não é o país do futebol? Cadê as ONGs? Eu quero saber cadê. Ele aliciou uma mulher, ele insultou uma mulher, ele assediou moralmente uma mulher. E ele foi afastado por 30 dias. Tinha que ser exonerado, não pode mais pisar na CBF. Mas não acontece. Agora, tem que ser para todo mundo. A lei tem que ser cumprida, ponto final. Aquilo que é errado é errado.
E a comunicação precisa fazer esse trabalho. Como é que esse cara foi afastado? Veio uma denúncia, o áudio de uma conversa que a pessoa, né, a secretária dele gravou, foi comunicado. Então, a comunicação, ela é determinante para a organização da sociedade, para o bom andamento da sociedade. O jornalismo tem esse papel, né? Noticiar, registrar a história. Esse é o papel do jornalismo, da comunicação. Registrar a história. E vai muito daquilo que você falou também na sala de aula da faculdade. Tá todo mundo falando, tem que falar daquilo. Porque é o que todo mundo tá falando. Exatamente. E aí, se um fala contra, né? Isso que pega, né? Cara, tudo tem que passar pela base. E a base é a educação. Hoje, o agronegócio é difamado nos materiais escolares. Como que você não vai discutir isso? Aí se criou uma espécie de ONG, uma espécie de instituição, chama De Olho no Material Escolar. Porque você é produtor rural, aí você pega o material escolar do seu filho, você está pagando, escola particular. Eu estou falando de grandes nomes de rede de ensino. O produtor rural é o maior criminoso ambiental do Brasil. Falso ou verdadeiro? Cara, o moleque buga. Ele fala, pô, meu pai, bandido. Não, meu pai produz comida, não é possível. Então, existe quem desmata ilegalmente, quem garimpa ilegalmente, quem vende madeira ilegal, isso é bandido. Isso é criminoso. Não classifica no produtor rural. Existem bons políticos em Brasília. Eles quase não são citados. Eu acredito que tudo tem uma máfia, né? Tudo Cara, tem uma máfia. Tudo, sem exceção, inclusive a comunicação.